Aí eu vou dividir aqui a tela com vocês para a gente ver uma possível proposta de redação, né, que a gente fez aqui especialmente para vocês, para em cima dela a gente conseguir fazer um texto, né? Então vamos lá. Dá para todo mundo ver bonitinho aí a proposta? Espero que sim. Vamos lá? Então vamos lá. Começando aqui, ó. A importância da saúde, vacinas e SUS. Foi um pouquinho amplo esse tema, justamente para poder abarcar o que a gente precisa falar com vocês hoje, né? Então vamos lá. O SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, que determina que é dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira. Rodolfo voltou. Só um minutinho, pessoas. Deixa eu colocar ele aqui. Voltou. Voltei. Tá, Epa, errei. Epa, errei de novo. Aí, ó, a internet caiu no meio do caminho, não teve como, acontece. Desculpa. Não, acontece. Até, gente, até na Globo acontece, imagina aqui com a gente. Vamos lá, deixa eu só ler aqui para vocês. Então, já li o primeiro parágrafo. Desde setembro de 2000, quando foi aprovada a Emenda Constitucional 29, EC 29, o SUS é administrado de forma tripartite e conta com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Atualmente, o orçamento do governo federal repassado para o Ministério da Saúde gira em torno de 101 bilhões de reais. Então, percebam, tá, gente? Ele é tripartido, ou seja, não é apenas uma parte do governo que cuida dele, tá? Reconhecido internacionalmente, o Programa Nacional de Imunização, o PNI, responsável por 98% do mercado de vacinas do país, é um dos destaques. O Brasil garante à população acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, disponibilizando 17 vacinas para combater mais de 20 doenças em diversas faixas etárias na rede pública de todo o país. Há ainda outras 10 vacinas especiais para grupos em condições clínicas específicas, como portadores de HIV, disponíveis nos centros de referência para imunobiológicos especiais, o CRI. Esse trechinho aqui está no blog da saúde, blog.saude.gov.br, ou seja, do governo, tá? Essa aqui foi uma própria informação passada pelo próprio governo. Aí, a gente colocou alguns gráficos para vocês observarem. Então, eu vou ampliar aqui para vocês olharem bonitinho. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho da visualização. Aí. Pronto. Aceita melhor, né? Então, aqui, ó. Aqui, ambas as informações são do IBGE, tá, gente? Só que depois foi divulgado pelo G1 e o outro está dentro do próprio site do governo, tá? Despesas com saúde no Brasil e países da OCDE. Participação em relação ao PIB em 2017, porcentagem, tá? Então, aqui dá para a gente ver que a parte em azul é a parte que é paga pelo governo e a parte em vermelha é a parte paga pelas famílias, tá? Então a gente olha para a Alemanha, por exemplo, então a gente vê que há um financiamento do governo em relação aos planos de saúde, tá? Então a aplicação do PIB dentro do plano da saúde daquele estado com T maiúsculo. E no Brasil, veja que a maior porcentagem é colocada pelas próprias famílias, tá? Então, esse financiamento da saúde, em boa parte do Brasil, é colocado pelas próprias famílias. Entenderam? Certo, Rodolfo? Perfeito. Tá aí? Ótimo. No outro gráfico, a gente vai ver ali o número de pessoas com algum tipo de saúde, com plano de saúde, né? Médico ou odontológico. Deixa eu fechar o meu WhatsApp aqui que tá fazendo barulho. Então tá.
Por região. Então, vamos lá. No norte, nós temos, em porcentagem, 13% das pessoas que têm algum plano de saúde, tá? No nordeste, 15%. No centro-oeste, 30%. No sul, 32%. E no sudeste, em São Paulo, 36% da população tem plano de saúde. Fazendo uma média aqui no Brasil, veja, 27% da população tem plano de saúde, entenderam? Por idade, de 0 a 17 anos, 23% tem plano. De 18 a 29, 26% tem. De 30 a 39, 31%, tá? De 40 a 59, 31%. 60 anos ou mais, 30%. Então, a gente percebe que o plano de saúde está concentrado aqui na população acima de 30 anos de idade. E aí que é interessante, né? Porque parece que os novos não têm doença, né? Exatamente. Né? Por sexo, mulheres têm mais planos de saúde do que homem, 1%, tá? 28% de mulheres, 28,8% e 27% dos homens. Por raça, quem tem mais plano de saúde é a população branca, 37,9%. A preta, 21% e a parda, 18%, tá? E por escolaridade também a gente percebe, aí sim, a gente vê uma boa diferença, a discrepância, né, do quadro, que é assustadora. Sim. Sem instrução ou fundamental incompleto. 16% dessas pessoas têm plano. Fundamental completo e médio incompleto, 22%. Médio completo e superior incompleto, 37%. Agora, com o ensino superior, 68,8% das pessoas têm plano de saúde. Passa dos 50%. É um dado bem interessante, né? O texto 3... ele vai trazer um pedacinho de um artigo científico, tá? Ele vai falar sobre a questão das vacinas, ó. A decisão de não se vacinar ou persuadir pessoas do convívio a não fazê-lo contribui para reduzir a imunidade populacional ou imunidade de rebanho, como é chamado. Esse tipo de situação tem assumido proporções preocupantes, principalmente a partir das décadas de 1970 e 1980, quando houve um aumento exponencial de casos de coqueluche em países desenvolvidos, uma doença facilmente controlada por meio de uma cobertura vacinal adequada. A maioria dos estudos corresponde a indivíduos que não se vacinaram por decisão individual ou que viajaram ou migraram de um ambiente com alta cobertura vacinal para outra com baixa cobertura vacinal, expondo populações não vacinadas ao patógeno. Devido a esse fenômeno, algumas doenças previamente controladas por programas eficazes de vacinação, como o sarampo, ressurgiram em populações de diferentes partes do mundo, inclusive no Brasil. Bem interessante esse dado aí. E agora um trechinho de um site da Análise em Política e Saúde, né? No boletim falou o seguinte: crise no Brasil, quais os impactos da saúde da população? De acordo com Fabiola Vieira, os países que protegem o gasto social conseguiram mitigar os efeitos da crise, sem piora nos indicadores de saúde da população, e recuperaram o crescimento econômico no prazo mais curto, quando comparado aos países que cortaram o gasto social durante a crise. Olha que interessante isso. Para a pesquisadora, se a crise for enfrentada com medidas de austeridade e se houver cortes drásticos em programas de redistribuição da renda, a redução da incapacidade de consumo das pessoas e um efeito sobre a própria economia. E aí ela vai dizer: interessante que no Brasil a saúde contribui para o desenvolvimento econômico-social. As atividades de saúde correspondem por 6,5% do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto do Brasil. No caso da saúde pública, essa contribuição é de 2,5% do PIB, ou seja, é renda e emprego que o setor saúde gera, e essa discussão não se faz, pontua. Fabiola aponta o efeito multiplicador para cada R$1 que se gasta em saúde, se espera um aumento de R$1,70 no PIB, como uma questão para discussão. Então aqui a gente montou uma proposta de redação em que se demonstra que a saúde está muito próximo dos efeitos econômicos, tá? Então começou explicando
sobre a questão do SUS, né, dentro de um site do governo. Aqui é o primeiro texto, seria uma definição, trazendo até uma questão histórica desse aparecimento do SUS, né, e da sua importância, comentando aqui sobre a questão da vacinação e até de outras doenças como HIV. Depois os gráficos vão fazer aí uma comparação desse investimento em saúde, né, em saúde pública entre países, e o segundo vai mostrar assim, quem é que recebe essa saúde pública, né? Porque a gente percebe pelos números que não passa de 50% aqui. Então, muita gente acaba dependendo dessa saúde pública. O texto 3, ele vai falar dessa questão da importância da vacinação, né? De como acaba dando prejuízo para os países quando não há um controle efetivo da vacinação. E o texto 4, ele vai realmente fazer uma ligação da questão da saúde com a questão econômica. Então, aí a gente já percebe qual é o desenho desse texto que nós colocamos aqui, né, como uma possível proposta de redação. Exato. E aí, gente, eu vou até... dentro da proposta, né, a questão de vacina é o que está chamando mais atenção. E quando a gente fala de Brasil, a gente tem uma problemática, no mínimo, curiosa. O Brasil, desde a década de 70, isso vai ficar mais forte na década de 80, esse status. A gente ganha o status de país de referência dentro da ONU, sobretudo na OMS, né? Acho que, mais recentemente, todo mundo tem ouvido falar desse órgão, que é um dos constituintes da ONU, a Organização Mundial de Saúde. O Brasil é uma referência a respeito de vacinação. O programa de vacinação brasileiro, né, ou de imunização, ele é uma referência. Porém, o que começou a acontecer nos idos de 2016, que ficou mais evidente, 2017, a nossa meta de imunização da população, que não é uma meta pequena, tá? Não é uma meta qualquer. A gente está falando de uma meta de 95% de imunização da população. Essa meta começa a cair a partir de 2016. Chegando em 2017, que é o dado mais consolidado, nós temos o menor índice nesse período, no período mais recente, desculpa, de cerca de 70%. Então, de 95% que é a nossa meta, e a gente às vezes superava, às vezes a gente ficava muito perto, a gente cai para 70% em 2017. Isso vai refletir aqui no Brasil o impacto dos movimentos anti-vacina ou anti-vacinação. Claro que isso não é uma realidade exclusiva do Brasil. O movimento anti-vacina, ele é difícil de ser precisado onde ele surge. Ele começa a ter maior disseminação a partir dos Estados Unidos, em setores também mais conservadores, e vai se alastrando, de fato. Mas precisar, assim, né, mapear onde que começa é difícil, porque, ao mesmo tempo que a gente tem experiências de vacinação, a gente também tem experiências de resistência à vacinação, né? E de 2017 a gente começa a acender o nosso alerta e a gente vê o aparecimento, novamente, de algumas doenças que estavam erradicadas, que já tinham sido consideradas erradicadas no Brasil. Os casos de sarampo vão aumentar muito. Muita gente também atribui esse aumento de sarampo ao aumento da entrada de refugiados venezuelanos no Brasil, porém não é uma explicação completa para isso, porque se nós estivéssemos imunizados ao sarampo, a gente não teria essa disseminação como começa a acontecer no país. Além de outras doenças, por exemplo, a poliomielite, que em 1989 ela foi considerada erradicada. A gente tem vacina no Brasil, na verdade, desde 1804, que chega as primeiras cepas, as primeiras substâncias de vacina no Brasil contra a varíola. O Marquês de Barbacena traz para o Brasil, e aí a partir de 1808, quando a família real portuguesa muda para cá, a gente tem, então, mais esforços relacionados não só à vacinação,
mas a saúde pública. E quando a gente fala de vacina, a gente não desvincula isso de saúde pública. A gente pode, claro, estender uma conversa muito técnica e longa sobre a função das vacinas, como ela surgiu lá no século 18, 19, a partir das vaquinhas, etc. Mas vacina em si, ela não é uma novidade, ela não é uma coisa assim tão uau, né, de novidade. O que a gente tem de novidade são diferentes vacinas, de fato. Pensar em esforços que nós temos da vacina da AIDS, por exemplo, né, a vacina contra o HIV, o que está acontecendo agora, né, de todos esses esforços a respeito do desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. E isso vai chamar atenção para algumas coisas. O esforço que nós temos mundialmente, não só Brasil, mas mundialmente, para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus, a gente não vê, por exemplo, o desenvolvimento disso contra a malária, contra a febre amarela, contra a dengue, contra a zika, etc. A gente pode atribuir isso ao fato de que essas doenças tenham um caráter endêmico ou epidêmico, não talvez pandêmico, embora o Brasil mesmo, em 2018, agora fugiu, chegou a alertar o OMS a respeito, 2017, 2018, não faz muito tempo, chegou a alertar a OMS a respeito do crescimento da epidemia de zika, de chikungunya, de dengue, dessas doenças que são propagadas pelo Aedes aegypti, para fora do Brasil, do risco de uma pandemia dessas doenças, porque os casos estão se proliferando pela América. Nos Estados Unidos, nós temos um número crescente de mortes por essas doenças já, não é uma realidade só do Brasil, então isso vai se alastrando. E por que também isso, quando a gente vai rever, chama atenção? Porque o Aedes aegypti, ele chegou a ser considerado erradicado do Brasil. Esse momento já aconteceu. E depois ele foi visto novamente, e desde que os surtos de dengue começaram a ser retomados no litoral da região Nordeste, em meados da década de 90, a gente não conseguiu mais controlar. Mas o Aedes aegypti é um amiguinho nosso, muito antigo, e que já foi considerado erradicado do Brasil. Assim como a própria febre amarela. De 80, falar de Aedes aegypti, de verdade. Estava erradicado. Nós já tivemos essa situação por aqui. Mas como é uma doença, isso a gente pode atribuir, né? Por que não tem tantos esforços de vacina para isso? Ou simplesmente pensar de uma maneira muito rápida de que a gente não está tratando, no caso da Covid, de uma doença que afeta apenas a parcela pobre da população mundial. A gente está tratando de uma doença que afeta a todos e que a transmissão dela ficou muito evidenciado, e isso começa a se dar a partir de pessoas mais ricas. A transmissão internacional. A gente vê muito, né, Rosi, o pessoal, ultimamente, nesse cenário de pandemia, é claro que uma situação pandêmica como a gente está vivendo, a gente não tem precedentes, né, a velocidade de propagação, esforços de vacina, mas a realidade de pandemias e de vacinas não é nada, realmente não é nada novo. Esse contexto nosso realmente é absurdo, ele é assustador, sim. Acho que esse adjetivo, ele se aplica muito bem, ele é um cenário assustador, né? Mas se a gente voltar um pouquinho lá atrás, né, na situação brasileira, nós já tivemos, no século XIX, epidemia de varíola, epidemia de peste bubônica, nós tivemos epidemia de tuberculose. Gente, é quase uma música do Titãs, isso. Exatamente. Nós tivemos febre amarela, nós tivemos malária, nós tivemos poliomielite, e não foram poucas vezes, né? Houve momentos em que essas doenças, a transmissão delas, os casos foram controlados, e depois vieram outros movimentos, com alguns casos interessantes para a gente poder pensar. Presidente Rodrigues Alves, 1919, faleceu. Morreu?
Morreu. Gripe espanhola. Gripe espanhola. Um dos filhos do Getúlio Vargas, em 1943, morreu de poliomielite. Morreu de polio. Então, a gente não precisa ficar tão assustado no tratamento, porque as medidas de contenção são muito parecidas ainda. Gente, não estou falando que uma vacina para varíola é a mesma coisa de uma vacina de coronavírus. A situação é diferente. A mesma coisa de pensar uma vacina para o HIV e para o coronavírus, da Covid-19, né? O SARS. A virologia é diferente. Eu realmente não tenho conhecimento de virologia ou epidemiologia para poder explicar a diferença de cepas virais, mas as medidas que são tomadas e o cenário que é gerado são muito semelhantes. Sempre quando houve epidemia de gripe espanhola, havia recomendação de distanciamento social, fechamento de estabelecimentos, fechamento de escolas. Nós tivemos uma epidemia no Brasil na década de 70 que marcou... eu vou só falar umas características e a gente vai associar muito as características do que está acontecendo agora. Nós tivemos uma epidemia no Brasil de meningite na década de 1970. Contexto da ditadura militar. Essa epidemia não teve uma divulgação em larga escala, tá? Nós tivemos aqui em São Paulo, do período de abril e maio de 1974, tá? Em 2 meses. Então, a gente está bem nessa época, na mesma época, né? Abril e maio aqui em São Paulo, uma média de 200 casos por dia. E a letalidade da meningite era de 10%. E houve uma resistência muito grande das autoridades em concordar com a existência, não é concordar, mas de aceitar e divulgar a existência de uma pandemia, de uma epidemia muito grave acontecendo. Algumas escolas chegaram a ser fechadas porque a população começou a ter muito contato, muitos casos começaram a acontecer, então ficou insustentável a negação. E a vacinação disso aconteceu. Nós tivemos, em 1975, uma vacinação de meningite. E essa epidemia, ela durou da década de 40 até a década de 60. A gente pensa aí no intervalinho de cerca de 20 aninhos em que uma epidemia de meningite atingiu o Brasil. E quando a gente começa a ter mais reações a respeito, ou melhor, por parte do Estado, né? É a partir do momento em que se fica insustentável manter uma doença e negar a existência dela, porque isso impacta na economia, isso assusta, né, a presença de estrangeiros, isso assusta a presença de investidores. Sim. E sempre que o Estado faz algum descaso, as epidemias crescem muito rápido. E ao longo de todas as epidemias que nós tivemos aqui no Brasil, especialmente, o padrão de ação do governo tem sido de esperar um número de casos muito grande para que medidas mais fortes sejam tomadas. Estou falando isso para não falar que não há uma reação, ou que simplesmente acontece um descaso de autoridades públicas, não só em âmbitos econômicos, mas das próprias autoridades de saúde também, dos responsáveis de saúde. Isso, e aí a gente já vai começar a entrar naquela outra parte da proposta de redação, né? Então, só para poder pegar o que o Rodolfo falou, para a gente pensar em como colocaria isso em texto. Então, veja bem, essa última parte agora que o professor falou, sobre fazendo a recuperação da meningite. Dá para me ouvir bem? Esqueci o microfone. Tá dando para me ouvir bem, Rodolfo? Eu estou ouvindo. Então, ótimo. Então, assim, quando a gente pensa nesse contexto, a gente percebe que não é muito diferente do que nós vivemos hoje, né? Então, a história explicando a reação humana, tá, gente? Então, quando a gente busca a história, a gente acaba buscando questões muito antropológicas, porque é comum as pessoas repetirem
as ações, justamente por estar ligado a uma reação natural humana, né? Então, veja bem, então dá para trabalhar aí com o argumento de comparação quando se fala sobre as atitudes que foram tomadas em relação à vacinação de meningite aqui em São Paulo. O Rodolfo começou falando sobre a questão da vacinação em outros lugares, assim, aliás, culpando, né, outros países de estrangeiros, etc., de possivelmente ter voltado à questão das doenças aqui no país. Isso também revela uma outra questão relacionada à efetividade dessa vacinação de rebanho, que o texto falou. E aí vocês vão buscar também as aulas de biologia, que infelizmente a gente não vai conseguir atender aqui, né? Mas quando a gente fala de vacinação de rebanho, né, existe uma forma, e o Rodolfo também comentou sobre isso, né, que as coisas não mudaram muito, inclusive da biologia, que eu sei, de como vacinar todo mundo. Não, assim, as vacinas não são dadas para toda a população, então não vai chegar a todos os brasileiros, né? E assim, é economicamente inviável isso. Então, qual é o plano que se faz, né? De você salvaguardar uma população principalmente perto de fronteiras e de lugares onde há entrada de muito público estrangeiro, né? Então essa uma das questões. Então você acaba vacinando todo aquele público para, se a doença chegar, ela não conseguir avançar, porque é como se fosse uma cerca, né? Você pega uma terra, coloca uma cerca na frente e ali, né, não consegue avançar para poder passar para dentro dessa fazenda, né? Que são as pessoas que não estão vacinadas. Então, a partir do momento que começam a voltar um monte de doenças, está demonstrando que também houve um problema nessa questão dessa vacinação, que vai até um pouquinho além do movimento anti-vacina, né? Que o movimento anti-vacina é recente, ele tem 10 anos. Eu ouvi falar disso de organização, né, dessa disseminação que a gente tem hoje, em torno de 10, 15 anos, sim, não é algo... Exatamente. Então, se tem adulto pegando sarampo, é porque houve algum problema na questão da vacinação. E aí a gente entra no campo da própria educação, do porquê que essas pessoas não se vacinaram. E aí acaba voltando lá no nosso gráfico que a gente mostrou no texto base, né, que 68% das pessoas que têm o ensino superior estão preocupadas com saúde. Então, ter plano de saúde demonstra também a preocupação com saúde, né? Isso é interessante. E, ao mesmo tempo, a questão governamental, que deve estar tendo algum problema de não ter atingido essa população em relação à vacinação, que é o que o Rodolfo vai falar agora, certo? Também. A logística de uma dinâmica de vacinação, ela não é simples, especialmente quando a gente tem metas tão ousadas como a do Brasil de vacinar 95% da população, e a gente consegue até. Mas é claro que isso não acontece ao longo de meses, isso acontece ao longo de anos. Se a gente pensar, por exemplo, na erradicação da poliomielite no Brasil, né, 1989, poxa, a poliomielite ela começa a ter vacina na década de 60. A gente tem aí 30 anos para poder erradicar uma doença por meio de vacina. Conseguimos, né? Conseguimos. A varíola, a OMS decretou já o fim da varíola e hoje a gente morre de medo de haver uma guerra biológica utilizando varíola. Existe esse receio, sim, essa situação, né? Então, a eficácia é muito grande da vacina. E a logística, por mais difícil que ela seja, ela acontece. É muito interessante ver como que acontecem as dinâmicas de vacinação de populações indígenas, comunidades ribeirinhas, que moram nos rincões de distanciamento dos grandes centros, mas os profissionais de saúde conseguem, e é super delicado. Como o armazenamento da vacina depende de refrigeração, então tem lugares que demora 3 dias para chegar, porque depende de barco, o avião não consegue chegar, não tem estrada, então o esforço é enorme. E a gente entender que isso é, assim, delicado para acontecer e pensar na existência de um movimento anti-vacina é um pouquinho desumano.
Aí eu externo uma opinião, é muito egoísta. A OMS considera hoje o movimento anti-vacina como sendo um dos 10 maiores riscos contra a saúde pública no mundo. Dentro desses 10 riscos, a gente tem figura de vírus. Está lá o H1N1, o coronavírus, com certeza vai passar a figurar essa lista por aí. E quando a gente vê que no meio de patógenos, bactérias, vírus, aparece uma construção nossa, né, social, é assustadora esse movimento. O que a gente também precisa entender um pouquinho o movimento anti-vacina, como a gente está vendo hoje, ele realmente é um pouco mais recente, mas as pessoas têm essa mentalidade anti-vacina há muito tempo. Vamos pegar um pouquinho lá a revolta da vacina, como é que foi aquilo? Nós tivemos medidas sanitárias drásticas, a população realmente não foi informada, ela não estava suficientemente educada para aquelas medidas sanitárias. Nós tivemos, dentro do contexto da revolta da vacina, além da questão sanitária de limpeza do Rio de Janeiro, além da questão de saúde pública em si, a gente teve um contexto dentro da urbanização do Brasil, que também aconteceu em São Paulo, do princípio do higienismo. Nesse momento, final do século XIX, início do século XX, nós estávamos muito influenciados pela corrente positivista, as ciências estavam avançando, havia esforços para que elas ganhassem espaço dentro da perspectiva positivista, sim. Só que isso foi um pano de fundo muito cruel para a exclusão social. Então, com a propaganda de fazer com que a cidade se transformasse em ambientes mais saudáveis, aí nós tivemos a construção de cemitérios distantes das aglomerações, parou de enterrar as pessoas em igreja, por exemplo, né? Aquela parte inferior e atrás da igreja, verdade. Exato. Aqui em São Paulo, né, já que nós estamos em São Paulo, né, Luzi? O Cemitério da Consolação foi construído, né, dentro dessa lógica. O atual Hospital Emílio Ribas foi construído dentro dessa lógica como um lugar de quarentena para febre amarela, para tuberculose. E tanto que na frente do hospital foi construído um cemitério. E naquela época aquilo era considerado longe da cidade. Hoje está engolido pela cidade, né? Está numa área central. Mas aquilo já foi considerado longe da cidade, justamente dentro dessa perspectiva do higienismo. E a revolta da vacina, ela está dentro disso também. É claro que a gente tem importância de figuras, o próprio Oswaldo Cruz, mas a própria população começou a disseminar informações falhas que hoje nós chamamos de fake news. Mas também aconteceu, o pessoal começava a inventar coisas sobre a vacina, para que não acontecesse. E houve uma espécie de disputa também entre posições de poder, desde empresários, donos de imóveis e governantes, a esse desentendimento. Então, se a gente prestar atenção no que aconteceu na revolta da vacina, desculpa, não está muito diferente do que está acontecendo hoje. Não. E o descontentamento popular que começa a existir contra medidas de saúde. É claro que agora a gente não tem observado essa situação de demolições e tudo mais, mas a gente está vendo a desigualdade social por outra lógica. Como que a população de baixa renda, como que a população desfavorecida, que é a maior parte do nosso país, está sendo afetada por isso. Não dá para a gente conceber um distanciamento social saudável no contexto de uma família de 8 pessoas que moram em 15 metros quadrados. Então, mais uma vez, a gente tem a situação da desigualdade social presente, de uma maneirinha diferente, mas a situação também está colocada. Ela não é mais um instrumento para sofrer a exclusão, porque a exclusão já está montada. Os bairros periféricos já existem muito bem existentes, muito bem marcados, né? Então, não está muito diferente. Até se a gente ter uma análise mais sociológica, realmente a coisa não está tão diferente assim na questão de saúde pública. E pensar que a gente tem um sistema
de saúde pública, que foi montado para ser universalizado, por quê? O que aconteceu? Então, peraí, o funcionamento dele desde a criação não está sendo legal. E essa questão no Brasil é muito delicada. A gente só vai ter uma centralização de esforços para a existência de um órgão de saúde pública a partir do Vargas, de fato. Claro, no Império, nós tivemos a criação de algumas instituições públicas de saúde pública. Dá até para poder falar aqui de algumas leis, de algumas coisas, por exemplo, a criação do Instituto Vacínico do Império, em 1846, para criar vacinas, para vacinar a população, e para tratar de tuberculose, malária, febre amarela. No Segundo Império, nós tivemos a criação da Junta de Higiene Pública, que seria quase que a vigilância sanitária da época, que estabeleceu protocolos de higiene, de sanitarização de ambientes também. Nós tivemos, em 1923, a criação das caixas de aposentadoria e pensão. Depois, a gente vai ter a criação do Ministério da Educação e Saúde pelo Vargas, que aí a gente começa a ver isso um pouquinho mais forte, também com a criação dos institutos de aposentadorias e pensão, substituindo as caixas de aposentadoria e pensão. O Juscelino Kubitschek cria, em 1960, não é que ele cria sozinho, né, gente? Ele sanciona, autoriza lá, mas aparece a LOPS, a Lei Orgânica de Previdência Social, que unificou os IAPs. Em 67, né, é criado o famoso INPS, que seria aí o vovô do INSS, porque depois foi desdobrado. A gente teve a transformação do INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, para a criação do INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Eu, por exemplo, quando nasci, eu nasci na lógica, não foi do SUS, não. Eu nasci pelo INAMPS, dentro da Santa Casa, né? Sim. Mas até o INAMPS, o que a gente tinha de coordenação de saúde pública no Brasil era um foco em processos curativos. Por que eu tenho que falar isso? Porque não havia um foco em prevenção. Não havia um foco em formação, educação e prevenção. O que vai fazer essa mudança é o SUS. Em 1988. Então, pouco a pouco, ele vai sendo criado, ele vai sendo desenvolvido, vai havendo desdobramento, mas ele é um marco importante na saúde pública do Brasil, até pelas inspirações dele. Só que ele não está funcionando. O repasse de recursos, né? Os gráficos aí estão mostrando exatamente isso. Ele tem uma proposta legal, ele tem inspirações muito interessantes, só que ele peca pela falta de gerência e pela falta de recursos. Essa falta de recursos e desvios não é novidade do SUS. Dentro do contexto do próprio Vargas, na hora de fazer o repasse de verbas, também aconteceram desvios por causa da industrialização. Os órgãos, os institutos mais descentralizados, recalculavam, redistribuíam os recursos. De novo, não é muito diferente do que a gente vê hoje. Não, imagina. Até o Banco do Brasil foi criado meio para já converter ali os recursos, isso no século XIX, imagina agora, né? E aí, o que é interessante é que o SUS, ele entra até para poder cumprir com uma informação da nossa Constituição, que é a saúde. Direito à saúde. Está na Constituição. É direito do cidadão brasileiro. Direito. Exato. Não é direito. Não é qualquer coisa. Se é direito, tem que ser garantido. A gente tem que fazer com que ele seja executado. Exatamente. Então, a gente acaba entrando nessa discussão, né? Qual é a importância disso, né? Pensando na redação. Então, a gente pode começar ali numa introdução, falando que a questão da saúde não é porque o governo é bonzinho, né, que está sendo legal em oferecer saúde. Não, isso é previsto dentro da própria Constituição, né? Isso é um direito. E mais, né? Isso acontece na nossa Constituição e até o desenvolvimento de todas essas leis. E, gente, isso é em relação a toda e qualquer lei
que tenha um caráter social, de benefício social, tá? Existem pressões internas, existem protocolos, desculpa, externas, existem protocolos internacionais que obrigam o acontecimento de várias coisas dos países que estão dentro da ONU. Então, isso vai do meio ambiente, isso vai para a saúde, isso vai para a educação. É importante a gente pensar isso para a gente não sair idealizando, idolatrando, aplaudindo algumas medidas como se alguém fosse nosso salvador, independente de quem seja. Existe uma pressão internacional grande que, se não houvesse, a gente não teria esforços. E mesmo havendo, a gente não consegue garantir tudo. Que é uma situação tanto quanto estúpida, né? Porque é o ideal do liberalismo ali que você tenha um capital de giro o tempo todo, né? E o capital de giro depende das pessoas, de todos os setores da sociedade. Não é uma questão muito pouco comunista, na verdade. Ele está falando justamente de capital de giro, né? Porque o próprio texto base fala que há um aumento de 70... Não, de quanto falou ali no texto base? Que você tem a aplicação de R$1 na saúde para lucro de 1,9. Exatamente, no PIB, cara. Então, ou seja, no PIB. Então, quando a gente está falando de saúde, a gente está falando justamente de crescimento econômico que vai uma coisa puxando a outra. Se você consegue manter a sua população saudável, você consegue fazer com que a sua população consuma e trabalhe. Né? Trabalhe e consuma. Né? Então, e olha que a gente está muito atrás disso, viu, Rosi? Aqui no Brasil, nós gastamos cerca de $512 anuais com cada cidadão em relação à saúde. Então, pensa assim, em um ano, ao longo de 365 dias, o governo despende $512 por pessoa, por brasileiro. Tá bom? Claro que o dólar tá alto, a gente vai achar isso, nossa, que valor, mas, poxa, R$3.000 por ano para poder manter a saúde de um cidadão? E aí você volta no gráfico, né, que a população acaba pagando pela própria saúde. Né, exato. Olha só, a média mundial é de $615 anuais por cidadão. A média mundial. Na Noruega, né, quanto que se gasta? $7.900 anuais por pessoa. Olha a diferença. O Japão, tudo bem, vamos pensar então agora em uma questão, um país de potência econômica, a gente está falando da terceira economia do mundo, né? O Japão, $3.900 por ano, por pessoa. É isso, esse é o gasto de saúde público. E as pessoas têm que complementar. Óbvio, com esse valor, né? A gente, em relação à saúde pública, de gastos e benefícios, o Brasil está atrás de países como a Argélia, como o Irã, como o Peru. Nós estamos atrás. Do Peru. Argélia. Argélia, Irã. Verdade, Argélia. Irã. A nossa situação, ela reflete um grande esforço em saúde pública por parte de profissionais de saúde, por parte de profissionais de educação, e é muito interessante a gente ver isso, né, que no Brasil, que a questão de saúde, ela sempre teve atrelada à questão de previdência social, então, pensando em aposentadoria, gestão geriátrica e neonatal, e educação. Sempre teve aqui no Brasil. Até na criação, quando Vargas cria o Ministério, ele cria o Ministério da Educação e Saúde. Educação e saúde. Sim. A gente tem uma linha, né, pelo menos para poder imaginar, que os dois estão muito imbricados, que a gente não sai. O pessoal da segunda série que teve aula comigo ainda no tempo presencial, que a gente discutiu IDH e o conceito de desenvolvimento, o tripé do IDH, né, é a renda, a educação e a saúde. E os três estão imbricados. Você não tem um bom desenvolvimento de saúde se não houver renda, se não houver dinheiro envolvido. Se as pessoas tiverem informação, estiverem bem educadas, a saúde tende a funcionar melhor, porque as pessoas sabem se cuidar. A mesma coisa na renda. Pessoas bem instruídas e saudáveis trabalham mais, geram mais dinheiro, movimentam mais a economia.
né? Não é. E o nosso sistema público, ele tem uma inspiração muito legal, que é o sistema público do Reino Unido, o National Health Service, o NHS, que a mídia começou a vincular. É uma inspiração muito boa, mas, porém, no entanto, todavia, contanto, nós temos algumas diferenças que fazem toda a diferença para ele. A exemplo da valorização do profissional de atenção primária. Olha que legal, o SUS, desde que ele foi criado, ele tem um foco muito em prevenção e atendimento primário, para evitar que problemas cresçam. Nem vou falar o nome de outro país onde isso também acontece, esse foco na atenção primária. Ah, vou falar, é Cuba. Eu tenho muito medo de Cuba. Não, tem que falar, porque é repertório. Aqui nós estamos trabalhando com repertório. Ninguém está defendendo nada. Né? A saúde cubana, ela é uma boa referência, porque ela tem um foco muito grande em atenção primária. Vamos evitar que a doença cresça, vamos evitar que o problema cresça. Né? Então, o atendimento primário é essencial. Sim. E no Reino Unido, o profissional de atenção primária, ele está no meio do caminho aqui para a gente, do que é o clínico geral e o médico da família, do programa de saúde da família. No Reino Unido, esse profissional, ele é o mais bem remunerado dentre todos. E aqui no Brasil, o clínico geral ou médico de família, não, a população, né, médica de família no Brasil representa cerca de 1% dos profissionais de saúde, pela subvalorização. Então, se você observar, Reino Unido, Canadá, França, Suécia, Singapura, que são países onde nós temos sistemas públicos de saúde universalizada, todos eles têm essa base da atenção primária. Em outros lugares onde a saúde é boa, mas não tem uma universalização gratuita, vamos citar a Suíça, é um dos mais caros, se não o mais caro do mundo. Mas, mesmo assim, o governo cobre uma parte. Há um investimento do Estado no pagamento de saúde, para manutenção de uma saúde básica. Uma questão básica de saúde, essencial. E o SUS é engraçado porque ele está inspirado nisso. Mas a gente não pode... Então, mas, apesar dos pesares, apesar dessa situação, se não fosse o SUS... Se a gente pensar na situação da pandemia da Covid, se não fosse o SUS, nós estaríamos numa situação absolutamente pior. Vide os Estados Unidos. É um país desenvolvido, ele tem uma boa condição de saúde, só que está na dependência dos planos privados. Lá no gráfico mostrava, né, os países da OCDE e a questão dos Estados Unidos. Quantos mortos nós não tivemos de Covid nos Estados Unidos? E quem morreu? É justamente a população mais pobre. Aqui na cidade de São Paulo, que a gente não precisa ir longe, basta a gente dar a nossa voltinha aqui na nossa cidade. O bairro, né, o distrito da cidade, com o maior número de casos, é um daqueles onde tem um número muito pequeno de mortos pela Covid, que é o Morumbi. Por que eu tenho muitos casos no Morumbi, mas eu tenho poucas mortes no Morumbi? Enquanto a situação da Brasilândia, que está ganhando destaque, é outra. Por quê? E aí, né, não dá nem para poder falar assim, mas aí se torna muito bacana, né, uma condição social como o Covid, né, porque lá na Europa eles estavam gastando muito com previdência, e é bom fazer uma limpeza nos velhinhos, e também já vai fazer uma limpeza. Isso é terrível. Não, assim, eu tô falando do contra-argumento, né? Mas assim, um contra-argumento terrível, porque já que é para falar em questão econômica, gente, quanto que a população idosa gasta? Se for pensar em medicamento, turismo, entretenimento, saúde, até profissões estão ganhando mais destaque, geriatria, gerontologia. Exato. É oportunidade de diversificação e crescimento econômico. Sim, e pensando na população mais baixa, né, fazendo uma comparativa com os Estados Unidos, os estrangeiros conseguem rapidamente emprego nos Estados Unidos porque eles estão no chamado subempregos. Né? Exato.
Porque lá a população tem uma boa educação, sim, então eles não vão, gente, de verdade, não vão limpar a casa, né? Tanto que, bom, na Europa isso nem existe mais, né? Em vários países não existe essa questão de empregada doméstica. E nos Estados Unidos, claro que ainda há, mas é muito pouco. E é justamente em cima geralmente em cima da população que é estrangeira ou daqueles realmente mais pobres. Então é uma questão de mão de obra. Então, havendo essas mortes, há a perda de mão de obra, né? E no Brasil também. Assim, eu estou sendo bem seca falando disso, né? Não estou pensando nem na questão social, de que todo mundo realmente precisa de respeito. Claro que isso existe, né? Não é indiscutível isso, mas pensando simplesmente em economia, sendo também extremamente frio e pensando em economia, o não investimento em saúde acaba sendo um problema extremamente sério para a economia do próprio país. Sim. Sim, então por isso que quando a gente olha aquele gráfico de 2017 e percebe que os outros países têm o maior investimento do próprio Estado em saúde, porque eles entendem, então a gente está falando aqui de Alemanha, que saiu... eles saíram já faz... não vai fazer 100 anos ainda da Segunda Guerra Mundial. Não, mas... Não vai fazer. A gente está nos 100 anos da Primeira. Sim, verdade, está vendo dos 100 anos da Primeira. E eles conseguem se colocar como país de primeiro mundo, né? Pensando aí que eles... peraí, deixa eu retornar. Eles são um país de primeiro mundo. E agora, nessa questão da Covid, né, eles conseguiram não só controlar a doença, mas emprestar aparelhos a outros países, né, ali da Europa. E a gente percebe justamente um grande investimento do Estado sobre a saúde. E aí, quando a gente vê o gráfico do Brasil, né, em que mais de 50% da população não é a população mesmo que investe em saúde, ao mesmo tempo que nós temos aí só 30% que tem plano de saúde, que tem plano de saúde em particular, não dá para a gente discutir tornar a nossa saúde particular, né? Porque a população, assim, é uma questão de investimento para ter esse retorno para o próprio Estado. Então, se tirar isso da população, como a gente está vendo agora com a questão da Covid, né, você falou que a gente tem vários problemas seríssimos, mas mesmo assim, eles estão conseguindo segurar para que o quadro não seja pior, né? Tem a ver com a questão do próprio investimento. E bom, e aí pensando nessas últimas esqueci o nome, gente, que nós tivemos no governo agora, as últimas reformas, né? Realmente, a Previdência, ela estava recebendo valores muito mais altos do que a própria saúde e educação, né? Então, que era indiscutível que houvesse uma reforma da Previdência, isso já tinha passado da discussão, porque realmente, se a gente fosse perceber, o gráfico de valores entre um e outro é muito discrepante. Né? A reforma era necessária, talvez não da maneira como ela como ela aconteceu. De fato, isso é muito questionável. A necessidade de uma reforma previdenciária no Brasil é gritante. Nós tivemos movimentos de reforma em governos anteriores, desde o FHC, Lula, Dilma, tivemos, sim, e tentativas de cortes, mas a gente ainda não atingiu o grosso, né, que são as superpensões. Sim, para poder fazer esse retorno em saúde. Exato. Então, assim, vocês estão quietinhos aí, povo. E até diminuiu um pouco aí o pessoal, olha só, vocês não fizeram perguntas não, povo? Que a gente já vai fechar isso daqui a pouco também. Se vocês não perguntarem, a gente fecha, hein? Então, fechando uma redação, como poderíamos aí fazer dentro daquela proposta que foi colocada, né? Inicia-se falando sobre... Realmente é importante, não tem como você defender que não, que cada um tem que ser por si, né? Então, os próprios números e a própria história comprova que sim. Então, no primeiro parágrafo, pode-se mencionar ali a questão da Constituição e de como programas como o SUS atende a esse preceito da Constituição brasileira.
Indo para o segundo parágrafo, pode-se fazer esse rescaldo histórico, falando de como diversas atitudes acabam acontecendo cíclicas, acontecendo várias vezes durante o percurso histórico, né, que o professor comentou da guerra da vacina, e depois comentou da poliomielite, sarampo. Eu falei, o quê? Desculpa. Guerra. Desculpa. Desculpa, meu Deus, que meu marido não me ouça, né, o historiador daqui da casa. Então, a revolta da vacina. Dá para mencionar isso, né, dentro de um contexto histórico, e partindo para um terceiro parágrafo de que, como a educação é importante para dar respaldo para que isso não aconteça, já que a saúde está intimamente ligada com o desenvolvimento econômico. Pensando numa redação tipo Enem, a conclusão é de que realmente precisa haver um investimento mais concentrado na questão da saúde e educação, porque, como foi bem colocado aqui durante toda a discussão, as duas estão interligadas, né? Uma coisa não se liga da outra, para que a gente consiga ter realmente não só uma população mais saudável, porque saúde significa economia, né? E aí a gente consegue fechar um bom texto. Deu para entender? Ficou bom? Essa linha de apresentação? Ficou, né? Dá para tirar 1000 aí, né? Fazendo essa sequência aí, aplicando o que a gente precisa, né? Perguntou aqui, né? O que a gente acha sobre a ideia do governo em ocupar leito de hospitais privados? Porque viu no jornal que o governo quer fazer isso porque os leitos dos hospitais públicos estão quase lotados. Isso aconteceu na Espanha. O caso que eu tenho de maior referência foi a Espanha, né? E aí, assim, se é realmente para falar o que a gente acha, bom, a minha opinião nisso é que é fundamental nesse momento. Precisa. Porque é uma doença extremamente contaminante. E se não fizer isso, não vai ter hospital para ninguém. Nem para o pessoal que está pagando o plano de saúde vai ter hospital. Né? Porque o problema são os níveis de contágio. Então, quando a gente tem aí... realmente está chegando já a 100% dos hospitais públicos. Aqui em Santo André, por exemplo, onde eu moro, o hospital público já está com o número de vagas esgotado. E aí já estão utilizando os hospitais de campanha. Eu tenho até que dar uma olhadinha para ver qual é a porcentagem dos hospitais de campanha, porque na semana passada não tinha chegado a 50% ainda, né? Mas a questão é, se no serviço público isso estourar, assim, é uma questão humanitária, né, de realmente abrir leitos nos particulares, e de inteligência, porque se você fala, não, aqui não vai ficar mais ninguém, tá, ok, essa população vai seguir contaminando outros, e mesmo as pessoas que pagam por isso não vão ter lugar, porque vai estar lotado, acabou. Então, eu que tenho plano de saúde, né, desculpa, rapidamente, né, se eu chegar no hospital agora, né, e não tiver vaga para mim, justamente por ser particular, eles vão dizer para mim, não tem, moça, sinto muito, e onde eu recorro, inclusive, na rede pública. Exato. Porque o acesso é universal. Mesmo quem tem o plano de saúde está contemplado pelo SUS. É universal. Todo cidadão tem direito, e até um estrangeiro que estiver aqui, ele vai ter atendimento, porque é universal. Né? Acho que realmente tem o ponto de reflexão para a construção de uma intervenção, na redação, etc., o ponto focal da reflexão que precisa ser exposto, né, ficar muito claro, é a associação da saúde com os outros âmbitos de vida. Economia, educação e até espaço. A questão do higienismo. A saúde estava presente, as questões sanitárias estavam presentes. E quando a gente pensa no surgimento, né, de novas epidemias, no gerenciamento, tem tudo a ver com o espaço. A forma de deslocamento e a forma como você modifica o espaço. Se a gente pensar por que existem novas doenças, por que existem pandemias, olha, a gente desmata, né, florestas, e aqueles insetos vão para onde? Que aconteceu em Brumadinho, né? Essa questão da febre amarela ter aumentado tem a ver justamente com a tragédia de Brumadinho.
a gente domestica animais e leva animais diferentes para lugares diferentes. As doenças começam a ser incrementadas a partir do momento em que a gente vai domesticar galinha, vaca. É sério. A gente está desmatando, está convivendo mais com alguns animais. Gente, não estou falando que a gente não deve conviver com os bichinhos é nosso amigo, os bichinhos é importante, a gente tem que amar os bichinhos, sim, né? Mas hoje a gente já vive uma situação mais confortável. Se realmente o caso lá de Wuhan ficar bem demarcado que a doença surgiu, né, que o vírus surgiu no mercado, e faz sentido, porque a gente está colocando um tanto de animal silvestre para conviver com o ser humano e outros animais, para um vírus pular para outro bicho e a gente comer essa carne, é rápido. E também a questão de deslocamento de pessoas, né, estrangeiros. Para viajar para alguns lugares, você tem que apresentar certificado de vacina para entrar. Exatamente. Então tem tudo a ver com espaço. A gente não desmembra a questão de saúde do essencial. Não dá. Sim. Do todo. A Maria Carolina está perguntando: vocês acreditam que com toda a nossa situação com o coronavírus, o Brasil possa vir a investir no sistema público de saúde? Ou venha investir mais no desenvolvimento do país? Porque tivemos muitos problemas com equipamentos médicos que compramos de fora. É o seguinte, assim, pelas últimas entrevistas do Paulo Guedes, falando sobre o aumento do dólar e a baixa dos juros, é justamente uma tentativa de aquecimento do mercado interno, tá? Então, existe... Retomada da indústria nacional. Exato. Então, existe esse plano de governo. Como ele vai ser feito, se ele vai ser feito, aí já é uma outra questão que, de verdade, eu nem saberia como responder, pensando na questão da pesquisa. Porque para haver investimento em saúde, também precisa haver investimento em pesquisa. Exato. E, infelizmente, nós estamos tendo fortes nisso. E investimento em pesquisa não é só colocar dinheiro na faculdade de medicina, de química, de física, por exemplo. Tá? Ou de engenharia. Se você não tiver um bom investimento justamente em áreas como a sociologia, tá? Ou mesmo o processo histórico dos historiadores, enfim, a gente não tem uma noção real do quadro social para poder ser desenvolvido elementos, né, para combater doenças, etc. Num país como o Brasil, tão desigual e tão diverso, se a gente não tiver o envolvimento de ciências humanas, né, e ciências sociais em geral, na questão de saúde, não há o entendimento do desenvolvimento de uma epidemia, o processo como se deu, não há. Não há como fazer planejamento de logística para distribuição de medicamentos, de vacinas, de construção de hospitais, se não houver estudo da parte social. Sim, a gente precisa. Ciências humanas significa, primeiro, entender quem é o humano, por isso que é ciências humanas, né? Então, você tem que primeiro entender quem é o humano, para depois você aplicar no humano. Então, se você vai aplicando isso de olho fechado, desculpa, você está andando no escuro. A gente fala tanto de economia e esquece, olha, economia é uma ciência humana. Então, por isso, assim, que teoricamente haverá essa implantação? Pode haver, né? Pelo menos o plano governamental é esse. E vai se tornar uma necessidade. Sim. Vai acabar se tornando uma necessidade. Quanto mais a gente atrasar a retomada de investimentos na indústria nacional e da reestruturação econômica nacional, o que não significa fechamento. Isso também tem que ficar claro. Isso não significa fechamento. Mas a gente vai ter que fazer uma retomada e não apenas investir para produzir. A gente vai ter que fazer uma retomada autônoma. Não é uma retomada mais independente. Porque, justamente, as condições econômicas do cenário pós-pandemia, gente, não são bonitinhas. Até houve uma situação hoje, que talvez a Rose tenha participado de alguma forma, que eu fui muito enfático nisso. Hoje, a gente vai ter que sobreviver para participar da reconstrução desse mundo, que não vai ser fácil. E para fazer essa reconstrução, a gente tem que estar muito bem saudável.
A gente tem que estar com uma saúde muito boa, inclusive saúde mental, para poder suportar o que está vindo. A gente vai ter que ter muita criatividade para contornar a falta de dinheiro, porque o dólar agora está chegando num nível absurdo. A gente teria que ter feito muita besteira para chegar nos R$5, nós ultrapassamos. Sim. E não duvido. A besteira dos R$5 foi nossa. Então é importante falar, né, que a besteira dos R$5 foi nossa. O restante foi do Covid. Então a gente não chegou a R$5 simplesmente por causa do Covid. Não, a gente não pode atribuir para o Covid o desmonte econômico que está sendo colocado. Aliás, a crise de saúde, porque a gente está passando, está demonstrando como a nossa situação econômica é delicada. Sim. Impressionante. Sim, e na verdade a gente tá, ao mesmo tempo que a gente fala bem do SUS, né, que ele está conseguindo dar um apoio interessante aí para a doença, ao mesmo tempo a gente tem que agora está estourando tudo. Então a gente foi capengando, empurrando os nossos problemas sociais com a barriga, porque estava sobrevivendo. Só que agora nós chegamos num ponto que nós não estamos mais sobrevivendo dessa forma. Infelizmente, fazendo uma coisa bem grossa, né? Eu pego pela minha rede social que tem 2.000 pessoas. Diariamente tem alguém de luto na minha rede social. E não são pessoas que estão diariamente morrendo por Covid. Eu tenho pessoas na minha rede social ali que comentou que o pai foi para o hospital porque precisou fazer uma cirurgia e ele não voltou, né? Teve um outro pai que precisou... Teve uma outra pessoa que eu não vou nem falar da minha rede social, vou falar da TV mesmo, né? Que um menino quebrou a perna, foi pro hospital, pegou Covid e faleceu. Um menino de 12, 13 anos. Né? O que demonstra isso? Demonstra justamente que a população não está com a saúde boa, gente. Assim, ela não está resguardada. Então, para a pessoa ir para o hospital e não voltar mais, eu estou morrendo de medo de pegar uma gripe, aí sim, uma gripe comum, né, e não voltar mais. Porque a saúde não está boa, a alimentação não está boa, foi o que o professor falou sobre os aspectos sociais que tem a ver com a questão da higienização e com a própria alimentação, né, que tem tido. Olha, o que fez a população a população mundial, né, no mundo ocidental especialmente, o que fez a população começar a crescer lá no século XVIII, XIX, né? A gente começou a comer abóbora, batata e a lavar as mãos. Foi isso que aconteceu, basicamente, e a gente começou a sobreviver, a população começou a crescer exponencialmente. Na Revolução Industrial. Não tinha dinheiro para poder comprar comida, não tinha mais lugar para poder plantar, porque estava morando na cidade. Começou a comprar comida que era destinada para animais. Começou a comprar batata, comer batata e abóbora. E batata da sustentação, da energia, carboidrato, uma boa fonte. Abóbora, também saudável. Tem bastante substânciazinhas boas, que eu não sei os nomes, né? Assim, de cabeça toda, mas faz bem para a saúde. Uma boa base de alimentação. Começamos a lavar as mãos. Começou a ter atendimento de saúde com luva. O professor de medicina não saía de uma aula de anatomia dissecando um cadáver e ia operar alguém mais. Acabou. Isso aí fez a população multiplicar, gente. Isso é essencial. Uma boa alimentação, um bom entendimento de cuidado higiênico. Nem falando de excessos, né? Mas a gente não tem ainda isso. A gente está no universo das fake news, de novo. De 100 e poucos anos atrás. Pois é. E aí a questão, a gente está falando que está explodindo, então questões como essas estão explodindo. Parou, né? Então, povo, vamos estudar, assim, que o que nos salva é o estudo, entendeu? Vamos estudar, o que nos salva é o conhecimento, né? E a gente aí resolve os problemas. Então, para parte de redação, tem que colocar a escola? Vai ter, sim. Vai ter que colocar. Vai ter que falar sobre higiene, sobre escola, sobre história. E aí a tua redação vai bombar, porque vai demonstrar que você tem conhecimento, né? Porque tudo está interligado. O fato é esse. Né? Não dá para desvincular. Não. Beleza? Acho que é isso, acho que deu certinho, né?
Deu. Já uma hora e 20 aí. A gente tá segurando 16 pessoas olhando pra gente. Então tá ótimo. Tá bom, pessoas? Então, a gente já tem tema para a próxima, né? Inclusive a gente falou sobre ciência, isso vai ser tema da próxima também, dessa questão de investimento em ciência. A gente já tem 2 temas, hein, gente? Ó, liberdades individuais e democracia. Exatamente. E aí, daqui a 15 dias nós nos encontramos aí para poder conversar sobre isso. E se vocês tiverem alguma sugestão, manda brasa, tá, pessoas? A princípio, né, Rosé? A princípio, dia 21 de maio e dia 4 de junho, a princípio, né? 4 de junho é o feriado, gente? Não lembro mais. 4 de junho? No Brasil? Não. Corpus Christi? Ih, mas também tá todo mundo em casa, a gente vai fazer o quê? Aí a gente consegue agregar mais, né? Eu sou católica, mas tipo, não dá. Tranquilo, a gente tenta. Mas a princípio, dia 21 de maio e dia 4 de junho, qualquer coisa a gente tenta fazer a divulgaçãozinha aí, até uma divulgaçãozinha mais eficiente, mais enfática. Nós estamos de novo com R3D2. Tá bom? R3, D2. Então, manda brasa, tá bom, pessoas? A Pessoal, Maria também queria ir para o vestibular com vocês. Assim a gente ficaria mais tranquilos também de que vocês estariam fazendo a coisa certa. Mas a gente vai ficar, não, mas educação, cara. A gente educa para poder deixar voar pelo mundo. Ó, que fofinhos. Lindos. Então, beijo, gente. Gente, fica com Deus. Boa noite, se cuidem, ó. Fique em casa. Ó, Corpus Christi dia 11. Perfeito. Heloísa, perfeita. Estamos aqui. Beleza, então. Beijo, gente. Fica com Deus.